A gente segue falando sobre essa trégua temporária entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Essa trégua, acordo que entrou em vigor na manhã desta sexta-feira. Vamos falar mais sobre isso com Bruno Pasquarelli, que é professor de Relações Internacionais, pesquisador de pós-doutorado do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e ainda professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Um prazer enorme estar com vocês. Bom dia. Pelo que nós estamos monitorando, o acordo, por enquanto, sendo cumprido. A expectativa é de continuar assim nos próximos 3 dias, 4, contando com hoje? Sim, até o momento nós temos indicações de que o acordo está sendo cumprido, né? Nós tivemos uma pausa agora no conflito. Israel deixou de fazer bombardeios desde as 7 horas da manhã. E nós estamos entendendo, então, que vai haver realmente essa pausa para a retirada dos reféns e para a troca, né, de prisioneiros ali com o Hamas. É claro que tudo isso é muito tênue, essa fronteira, né, do que pode acontecer. Pode haver um rompimento nesse acordo. Israel pode não ficar contente com algum tipo de tomada de decisão do próprio Hamas. Então, é um conflito que ainda pode ocorrer e realmente esse acordo, ao que tudo indica, ele vai acontecer, mas não significa que ele pode deixar, né, de ocorrer. Por isso as negociações são muito importantes. Por isso, por exemplo, o posicionamento do próprio Catar, que tem sido um intermediador desse processo, os Estados Unidos, que também tem interesse no cessar-fogo em si. Então, a gente tem realmente um momento delicado, um momento muito importante para um possível cessar-fogo mais amplo, digamos assim, mas realmente isso depende de vários fatores para que tudo ocorra bem. Lembrando que alguns desses reféns que estão sob o domínio do Hamas estão também sob o domínio de outros grupos, como a própria Jihad Islâmica. Então, realmente é necessário que tudo ocorra bem nesses próximos dias, né? Essa troca dos 10 reféns pelos prisioneiros também ali do Hamas que estão no território de Israel, para que realmente a gente consiga dar continuidade a isso. Então, podendo dizer o seguinte, né, vai ser diariamente que a gente vai observar se tudo está dando certo, para que realmente tenha uma continuidade, para que realmente, por exemplo, consiga ter a entrada de caminhões ali no território da faixa de Gaza também com suprimentos, com mantimentos para a população palestina que ali está. A gente já tem notícias que 8 caminhões entraram desde a abertura ali da fronteira, e a tendência é que hoje 200 caminhões entrem também pela fronteira trazendo remédios, trazendo comidas, água, né, especificamente para a população palestina que ali está. Mas realmente é um momento muito emblemático, mas ao mesmo tempo ele traz dificuldades, porque pode ser que a qualquer momento esse acordo pare. Ô Bruno, do ponto de vista político, o acordo é melhor para quem? Para Israel, para o Hamas ou para todo mundo? Olha, o acordo acaba sendo importante para todos, né? Para Israel, porque Israel, nós estamos observando, ele tem sofrido uma pressão externa muito grande por parte de diversos países, tem sofrido uma pressão interna muito grande. Então Benjamin Netanyahu está sendo pressionado pela população local para negociar, porque obviamente temos 240 reféns que ali estão sob o poder do Hamas, e a população de Israel está descontente com o governo Netanyahu. Então, por isso, existe uma pressão muito grande da opinião pública. Então, isso acaba sendo muito positivo para o próprio Netanyahu, né, que acaba sendo o interlocutor nesse sentido de tentar trazer os reféns de volta para casa. Para o próprio Hamas também é positivo, porque o Hamas sofreu muito com as consequências da escalada da guerra por parte de Israel. O Hamas vem sendo cada vez mais desmantelado. A cidade de Gaza, especificamente, virou uma cidade em ruínas. Então é uma forma também do Hamas entender o que aconteceu com ele, porque várias lideranças do Hamas foram mortas. Então também é um momento de tentar se reestruturar nesse sentido, né? E também os outros países que estão ali envolvidos nesse processo, né, que estabelecem uma mediação, como o Catar, Estados Unidos, e principalmente a população palestina que ali está na região da faixa de Gaza e que não tem tido acesso, né, a medicamentos, a alimentos e a água. E então é a população que mais sofre com a guerra, junto com os reféns israelenses.
Então, obviamente, é necessário, isso é muito positivo para essa população que está sofrendo bastante. Professor, nossos comentaristas vão entrar nesse bate-papo também. Amanda Klein. Oi, bom dia. Estava só ligando o microfone aqui. Professor, bom dia. Eu fico imaginando o que pode acontecer eventualmente depois desse cessar-fogo, que eles preferem chamar de uma trégua temporária, e isso deixa claro que Israel pretende retomar a guerra. Agora, a minha pergunta é se não haverá uma crescente pressão mundial para que isso não aconteça, para que a gente não volte à situação de antes. Até porque, com essa entrada de suprimentos em Gaza e possivelmente funcionários da ONU, da Cruz Vermelha, de outras entidades, talvez o horror fique ainda mais exposto à tragédia, à crise humanitária em Gaza. Então, a minha pergunta é se a partir dessa trégua temporária pode-se pavimentar, ou é só uma esperança vã, uma paz mais duradoura? Olha, isso é o que todos nós esperamos, né? Uma paz duradoura. Porém, nós temos, por exemplo, no próprio discurso de alguns membros do governo de Israel, eles sabem que tornar uma campanha muito forte, no sentido de mais bombardeios, é muito ruim para Israel perante a opinião pública internacional. Então, nós temos realmente tido uma pressão muito grande da opinião pública perante Israel. É interessante destacar, né, que quando ocorrem os ataques terroristas do Hamas, no dia 7 de outubro, toda a comunidade internacional defendeu Israel, né, prestou condolências a Israel, porém, com o avanço de Israel, com os ataques, né, do Estado de Israel à população, principalmente ali da faixa de Gaza, a gente tem observado a opinião pública internacional e vários chefes de Estado, como Macron na França, como Trudeau no Canadá, se posicionando contrariamente a essa invasão, né? O próprio Estados Unidos tem tido uma posição de defender Israel, mas, ao mesmo tempo, tentar propor uma solução, uma mediação para o cessar-fogo. Os Estados Unidos não está contente com essa escalada do conflito por parte de Israel. Então, a gente vê, obviamente, um aumento da pressão pública internacional. Se isso vai trazer consequências para um cessar-fogo ainda maior, é muito difícil de prever. O que nós tivemos, por exemplo, em 2014, que foi uma das guerras ali na região, é que com o início de pequenos cessar-fogos, nós tivemos o aumento, né, de outros, né, cessar-fogos ao longo ali desse conflito, e aí houve um cessar-fogo maior, houve uma pausa e a guerra finalizou em 2014. Então a tendência existe com um pequeno cessar-fogo, se ele der certo, se tudo correr bem, a tendência é que exista mais cessar-fogo, mais trocas de reféns, né, pela população, reféns da população israelense, pela população palestina que está presa ali também no território de Israel, e isso possivelmente pode levar então a um aumento, né, de cessar-fogos e consequentemente levar a uma diminuição do conflito. Dantas? Bom dia, professor. Parece que a Cruz Vermelha Internacional não conseguiu ter provas de vida dos demais reféns que estão em poder do Hamas. Então, isso me parece que coloca em questão o próprio futuro dessas negociações, porque se estiverem mortos, muito provavelmente a gente está diante de uma tentativa do Hamas, né, de extrair ao máximo de uma negociação daquilo que resta desses reféns. Como é que o senhor vê essa falta de informações em relação aos demais sequestrados? Cláudio, realmente nós não temos informações sobre os demais sequestrados, né? A gente trabalha com hipóteses, digamos assim, e eu acho que esses primeiros momentos agora, com a soltura, por exemplo, desses primeiros reféns, que são mulheres, que são crianças especificamente, e que vão ser tratados ali ao passar pela fronteira, né, de Israel para o Egito, que vão ter tratamento hospitalar, né, que vão ter realmente acesso à saúde básica, né? Eu acho que a partir dessa primeira liberação de reféns, que vai ocorrer de 10 em 10 pessoas, a gente pode talvez ter uma maior, saber um pouco mais do que pode estar acontecendo com os outros reféns. Mas realmente é uma fronteira muito, digamos assim, que a gente não tem notícias do que está ocorrendo com esses reféns. E claro, se Israel perceber que esses reféns foram mortos, foram torturados, aí a gente pode ter uma nova escalada da guerra, um novo conflito, né, por parte do Estado de Israel, dizendo que está agindo em legítima defesa. Então, a gente vai
observar que a partir desse momento, dessa primeira soltura de reféns, a gente pode talvez ter novidades sobre os outros reféns que estão ali sob o poderio do Hamas e de outros grupos da região também. A previsão, né, professora, é que essa liberação dos 13 primeiros reféns aconteça às 11 da manhã, aqui pelo horário de Brasília. E nós aqui da Jovem Pan News vamos seguir monitorando muito de perto. Eu queria questionar o senhor a respeito do papel do Catar, que tem trabalhado intensamente nessa intermediação desse acordo junto com os Estados Unidos. Chama a atenção, porque nesse caso é um papel importante, que foi fundamental para que chegássemos a esse ponto dessa trégua, mas também chama a atenção pelo lado de que há uma proximidade muito grande com o Hamas. Me parece que há uma filial do escritório do Hamas dentro do Catar. O Catar não sofre críticas internacionais por causa dessa proximidade ao mesmo tempo? Olha, Lívia, essa é uma questão importante, né? O Catar sofre, sim, algumas críticas, mas, ao mesmo tempo, o Catar ele é muito utilizado pelos Estados Unidos, por exemplo, para negociar com o Talibã, para negociar com o Estado Islâmico, para negociar agora com o Hamas. Então, ele acaba sendo um intermediador muito importante nesse conflito. Lembrando que toda guerra ela precisa de um mediador, ela precisa de alguém que saiba negociar com ambas as partes. Então, o Catar ele tem ali, por exemplo, as principais lideranças do Hamas, algumas delas estão no Catar, e isso pode gerar consequências negativas para a imagem do Catar em si. Mas é interessante destacar, né, que nos últimos anos o Catar ele tem agido como uma espécie de soft power. Então, obviamente, o Catar ele não tem poderio, o Catar é um país minúsculo, né, politicamente e economicamente ele tem realmente um crescimento, tem tido um crescimento muito grande, mas ele tem agido através da diplomacia para tentar galgar posições no cenário internacional e ser um ator importante ali na região. Então, por isso, ele vem se utilizando do chamado soft power, que seria um poder brando, né, que é justamente o poder de negociação entre as partes. Ele consegue um livre trânsito entre as partes. Isso é um comportamento muito estimulado também pelos países em geral. Os Estados Unidos veem com bons olhos a participação do Catar, os países do Oriente Médio, em geral, veem com bons olhos a participação do Catar, porque, lembrando, Arábia Saudita, Jordânia, a própria Turquia, são países que não querem a escalada do conflito. Então, todos realmente depositam as fichas do Catar como uma entidade, né, um ator, né, um Estado central nesse processo de negociação, porque ele consegue dialogar com essas partes que estão no conflito, principalmente entre Israel e Hamas. Professor, nós demos um passo importante para a libertação dos reféns. Ela deve ser concretizada daqui a pouco, às 11 horas da manhã. 13 crianças e mulheres vão ser libertados. Para além disso, que é muito importante por si só, mas para chegar a algum bom termo em relação à guerra, o que é que falta? Olha, Rafael, essa é a pergunta, é a grande pergunta, né? Eu acredito realmente que com esse início, esse primeiro cessar-fogo, nós podemos começar a pensar em um aumento, né, de pausas humanitárias. Mas lembrando que o próprio Israel diz, né, o Netanyahu diz ali nos seus discursos, que mesmo com esse cessar-fogo, ele não vai parar com o objetivo dele, que é acabar com o Hamas. E aí vem um grande problema. Israel está na fronteira norte da faixa de Gaza. A tendência é que talvez ele vá para o sul, só que existem basicamente de 1 milhão a 2 milhões de pessoas que ali estão. O que fazer com essas pessoas, né, com os palestinos que estão ali? Muitos deles não querem ir para a fronteira do Egito, não querem ir para o Egito porque eles têm medo de perder o seu território, né? Então, o que fazer com aquelas pessoas? Caso Israel vá para o sul, né, quais serão as consequências para essa população? Caso Israel comande ali, digamos, o território da faixa de Gaza, o que vai acontecer? Então, essa é uma pauta que vem sendo muito discutida, por exemplo, entre os Estados Unidos e Israel. Estados Unidos não vê com bons olhos que Israel permaneça ali na região, né? Então, existe toda uma discussão, não existe um plano ainda para a região, mas existe uma discussão da possível entrada de outros atores para tentar dar conta, né, politicamente da região. Então, outros países, por exemplo, já se pensou na possibilidade de um aglomerado de países muçulmanos tentando ali equacionar o conflito na região. A própria autoridade palestina eles que estão na Cisjordânia, né, mas eles entrarem ali na região da faixa de Gaza também como uma opção política. A Organização das Nações Unidas, né, por meio de operações de manutenção de paz, mas não existe nenhuma proposta ainda.
O que está realmente no horizonte mais próximo são possibilidades de cessar-fogo, e esse cessar-fogo pode eventualmente levar a uma pausa maior no conflito, né? Uma possível negociação de um acordo de cessar-fogo ainda maior, mas ainda não está no horizonte mais distante essa pausa completa do conflito. Professor, não me lembro quem exatamente da defesa de Israel que falou essa semana que essa guerra não termina em menos de 2 meses. Foi depois desse anúncio do cessar-fogo, desses 4 dias de pausa temporária na guerra. Queria te ouvir a respeito disso. Pode haver uma intensificação dessas trocas de agressões depois que esses primeiros reféns forem liberados? Lívia, tudo vai depender da maneira como ocorrer essa liberação de reféns, se tudo ocorrer bem, né, se realmente forem trocados os reféns por prisioneiros, né, que estão ali no território de Israel, se houver a entrada de caminhões ali para ajuda na faixa de Gaza. Então, se tudo ocorrer bem, a gente tem possibilidade realmente de outros cessar-fogos. Israel já deixou isso muito claro, né? A cada 10 reféns que forem soltos pelo Hamas, abriria um dia a mais de cessar-fogo. Então, se nós temos 240 reféns, a gente consegue aumentar um pouco mais esse processo de cessar-fogo. Mas, claro, pode haver, né, com a pausa do cessar-fogo, com a volta do conflito, pode haver uma escalada, principalmente em relação à região sul, que é onde tem mais pessoas ali no território da faixa de Gaza. E aí vira realmente muito complicado. Porque existem basicamente quase 2 milhões de pessoas ali que estão sem casa, sem alimentação, e aí vem o grande problema desse aumento da guerra, né? E aí, lembrando, tem toda uma questão política envolvida, né? O Netanyahu, ele vê com bons olhos essa continuidade da guerra para ele permanecer no poder. O próprio Netanyahu, ele não tem o apoio da opinião pública israelense, e basicamente o que os especialistas em política israelense dizem, né, é que enquanto a guerra permanecer, o Netanyahu permanece no poder. A partir do momento que a gente tem o fim da guerra, uma possível cessação das hostilidades, a tendência é que ele possivelmente que ele saia do poder, porque ele não tem apoio perante a opinião pública nacional de Israel. Pois bem, falamos com Bruno Pasquarelli, professor de Relações Internacionais. Queria te agradecer, Bruno, pela entrevista. Até a próxima e ótimo fim de semana. Eu que agradeço, Lívia, Rafael. Até a próxima. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Obrigado.